Eu queria dizer que eu conheço uma outra reforma agrária. Eu conheço a reforma agrária que contribui sobremaneira para que o povo brasileiro tenha 70% dos produtos da cesta básica. Né? Daqueles produtos que você alimenta no dia a dia, que é o arroz, que é o feijão, que é a batata, que é a alface, que é a hortaliça como um todo. Eu quero falar de uma reforma agrária que fez uma exposição recentemente lá em São Paulo, no centro de São Paulo, lá no Parque Água Branca, e que vende arroz para a merenda escolar, lá em São Paulo, arroz orgânico. Eu quero falar de uma reforma agrária que valoriza a agroindústria, onde, com certeza, o trabalhador possa ter prazer de estar participando do processo da reforma agrária. E eu quero falar dessa reforma agrária aí. Portanto, é muito fácil falar aqui da reforma agrária. Vamos falar, por exemplo, de um assentamento Teijin, que antigamente produzia, quando era só o grande latifúndio, produzia lá em torno de 2 mil litros de leite por dia, que hoje está produzindo mais de 35, 40 mil litros de leite por dia. Vamos falar da Itamaraty. Eu topo fazer o debate aqui do assentamento Itamaraty, que tem todos os movimentos sociais lá. Quantas famílias que estão vivendo lá? Se tem problema de um ou outro, alguma situação, tem que resolver, o Estado tem que ter que resolver. Agora, criminalizar a reforma agrária é um erro. Lá na Itamaraty hoje, deputado Pedro Kemp e deputado Cabalmi, que coincidentemente estamos só nós aqui do PT que acredita e gosta da reforma agrária, certo? Lá tem 3.500 famílias. Lá está produzindo hoje infinitamente, eu digo isso com muita propriedade. Lá está produzindo muito mais grãos do que produzia antes. Eu estou falando de um assentamento que exportou semente. É dessa reforma agrária que eu estou falando. Eu devo e tenho a tranquilidade de dizer que nós temos que ter compromisso para regularizar aquelas pessoas que efetivamente tiveram um sonho, deputado Cabalmi, sim, um sonho que meu pai teve e trabalhou de empregado durante muito tempo, depois conseguiu adquirir um lote de 8 alqueires de terra, entendeu? E que eu vivi até os 20 anos nele, e que depois, por situações climatológicas, por situações de financiamento, ele teve que vender a propriedade e terminou o final da vida dele como guarda noturno. É desse tipo de relação que eu quero falar. Né? De uma reforma agrária que os movimentos sociais, MST, CUT, CTB, enfim, todos os movimentos sociais acreditam que é possível construir melhores dias através da reforma agrária, porque, sem sombra de dúvida, tem muitas pessoas que estão bem vivendo da reforma agrária. Agora, tem alguns que estão maus? Tem! Agora, que nós temos que ter possibilidade de dar assistência técnica, de permitir a produção, de ter o governo responsável para fazer a compra institucionalizada, que o governo democrático do Lula e da Dilma deu as condições dos estados fazer a compra institucionalizada da reforma agrária. A Marinha pode comprar, as universidades podem comprar da reforma agrária. 30% dos produtos da agricultura familiar tem que ser colocado para a merenda escolar e tem prefeitura que compra 5% ou 6% só. Nós temos um problema, claro que temos. Mas não é a MP 759 que vai resolver, deputada Marilda. Aliás, já tem uma decisão que ela se transformou no projeto de lei de conversão e que já tem posição clara em relação ao Supremo Tribunal Federal em relação ao MP 759. Nós temos que entender que estão vendendo por aí uma posição que não é verdadeira em relação à facilidade de fazer o processo de titulação. Tem todo um procedimento e eu aqui não tenho procuração absoluta para falar do INCRA, sei que o INCRA tem problema, mas ontem, por exemplo, antes de ontem, eu estive lá em Eldorado, participando de um grande debate, onde teve vários esclarecimentos, que tem empresas dizendo que vão fazer já o referenciamento, e de repente, em função da modalidade que foi feita a reforma agrária, por exemplo, se foi desapropriação, deputado Cabalmi, o proprietário recorreu. Tem propriedade, por exemplo, que tem 15, 20 anos que não foi regularizada. Por quê? Porque a justiça, está na justiça, o cara não concordou com o que foi pago e recorreu. E não tem como fazer o georreferenciamento, não tem como fazer nenhum procedimento nesse sentido, e o georreferenciamento é uma das condições para que possa ter a titulação, se a propriedade não tiver em nome do INCRA. E aí não é culpa do INCRA. Agora, se a modalidade foi compra, por exemplo, já é diferente. A modalidade de compra já é diferente. Por quê? Porque tem um acordo prévio, tem então uma situação feita com o proprietário. De repente, na modalidade de compra, até pode ser que adianta as coisas, mas na modalidade de desapropriação, tem muitos assentamentos, a maioria deles,
eu não posso precisar aqui quantos, que não tem condições, a terra não está, deputado Campbell, em nome do INCRA, então o INCRA não tem condições de fazer um grande, sabe, processo de titulação. E outra coisa, não adianta a gente sair falando aí para os assentamentos que vai ter titulação, etc. Tem que ter recurso, tem que ter orçamento para isso. É esse debate que eu quero fazer aqui, não incriminar a reforma agrária.